E se a profecia mais crucial de Jesus sobre o Anticristo não estivesse oculta em textos apocalípticos complexos? E se, ao invés disso, ela estivesse escondida à vista de todos, ressoando nos cânticos mais amados e espiritualmente profundos da Bíblia, os Salmos? Considere por um momento. E se essa revelação, aparentemente velada por milênios, estivesse se manifestando com uma clareza surpreendente precisamente agora, neste exato momento de nossa história? Nós, como buscadores da verdade e seguidores de Cristo, frequentemente nos debruçamos sobre as páginas de Daniel, de Apocalipse, ou mesmo sobre os sermões proféticos do próprio Mestre, buscando desvendar os mistérios do fim dos tempos e a figura do Anticristo. Discutimos suas características, seus métodos, o tempo de sua manifestação, mas porventura teríamos negligenciado uma fonte vital de compreensão, uma que o próprio Jesus valorizava e citava constantemente. Estaríamos nos esquecendo de que a sabedoria divina muitas vezes se revela não no espetacular e óbvio, mas nas entrelinhas da familiaridade, nas fundações da nossa fé, nos pilares de nossa própria tradição espiritual? A ideia de que uma profecia tão monumental poderia estar incrustada em hinos e orações que recitamos e cantamos regularmente pode soar contraintuitiva para a nossa lógica comum. Afinal, a mente humana tende a associar profecias cruciais a livros específicos, a visões dramáticas, a símbolos intrincados e por vezes herméticos. No entanto, a mente divina opera de maneiras que transcendem nossa lógica linear e nossa expectativa de clareza imediata. E é exatamente essa perspectiva que nos convida hoje a uma jornada de descoberta sem precedentes. Hoje, convido-o a embarcar comigo em uma peregrinação espiritual. Não é uma viagem por terras distantes ou por teorias sem fundamento, mas uma imersão profunda nas Escrituras. Vamos revisitar o Antigo e o Novo Testamento, buscando os elos que conectam as declarações explícitas de Jesus sobre o Anticristo a padrões e prenúncios tecidos com maestria nos Salmos. Este não será um estudo meramente acadêmico ou uma dissecação fria de textos. Será antes uma experiência de revelação, um convite ao discernimento espiritual que ilumina nosso presente com uma sabedoria que, embora sempre presente nos Salmos, permaneceu para muitos como um tesouro oculto, esperando o momento certo para ser descoberto e apreciado em sua plenitude. E ao que tudo indica, esse momento é agora. Pensemos na urgência dos nossos dias. Eventos globais se desenrolam com uma velocidade e complexidade que frequentemente nos deixam perplexos, até mesmo ansiosos. Há um anseio crescente por clareza, por respostas que vão além do noticiário e das análises políticas, por um fundamento inabalável em meio a tanta incerteza. É nesse contexto, nesse clamor por significado, que a voz da profecia se torna ainda mais vital e ressonante. Mas é crucial lembrar, a profecia bíblica raramente se manifesta como um manual direto e sem nuances. Ela é viva, ela é profunda, ela é multifacetada, e muitas vezes requer que o Espírito Santo nos guie para desvendar suas camadas mais profundas e suas interconexões surpreendentes. Então a pergunta permanece: por que os Salmos? Por que essa coleção de poemas, lamentos, súplicas e louvores seria a chave para desvendar uma profecia tão impactante sobre o adversário de Cristo? Porque os Salmos representam o coração da expressão humana diante de Deus e, ao mesmo tempo, a voz profética que ecoa a verdade sobre o Messias e, por contraste inevitável, sobre seu maior opositor. Eles não são meras canções. São documentos teológicos ricos, orações inspiradas e, sim, ricos em antecipações proféticas. Eles moldaram a espiritualidade de Israel por séculos e foram a base da compreensão de Jesus sobre sua própria missão, seu sofrimento e, sim, sobre a natureza de seus adversários. Se Jesus se via e se compreendia refletido nas profecias dos Salmos, seria de se admirar que também a sombra do seu arqui-inimigo pudesse ser encontrada ali, em um espelho inverso e perturbador, preparando-nos para a realidade de sua vinda.
Esta jornada que propomos não é para gerar medo infundado ou especulação sem base. Pelo contrário, é para fortalecer a fé, para equipar o crente com uma compreensão mais profunda da palavra de Deus e para aguçar o discernimento espiritual. Pois se compreendemos as raízes proféticas do Anticristo, não apenas nas palavras diretas de Jesus, mas também nos ecos antigos dos Salmos, nossa capacidade de reconhecer os sinais dos tempos e de permanecer firmes na verdade será imensamente ampliada. Seremos como sentinelas vigilantes, compreendendo não apenas o que, mas o porquê e o onde dessa profecia. Convido-o, então, a abrir seu coração e sua mente para essa possibilidade. Permita que a Escritura fale de uma maneira nova e vibrante, revelando conexões que, uma vez vistas, não podem mais ser ignoradas ou esquecidas. Prepare-se para que sua percepção sobre a profecia e a figura do Anticristo seja profundamente transformada, trazendo uma nova e potente luz sobre o que significa viver fielmente, enquanto o plano divino se desenrola ao nosso redor. A urgência em compreender essa figura é inegavelmente espiritual, e a sabedoria para desvendá-la, por vezes, reside nos lugares mais inesperados, nos pilares de nossa própria tradição de fé, aguardando para ser redescoberta. O que estamos prestes a descobrir não é uma teoria especulativa ou uma invenção recente, mas uma revelação enraizada na própria tessitura da Palavra de Deus. Uma revelação que nos prepara, que nos alerta e, acima de tudo, que nos aponta para a soberania inabalável de nosso Senhor, que permanece no controle de todas as coisas, mesmo diante da manifestação de seus inimigos. É um convite para discernir o invisível através do visível da Escritura. Tendo contemplado a possibilidade de uma profecia vital oculta nos Salmos, nossa próxima reflexão nos leva a uma questão fundamental. Se Jesus fez declarações tão contundentes sobre o Anticristo, como a abominação da desolação, mencionada em Mateus 24, ou a advertência de que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, onde se encaixa a ideia de algo escondido. Não seriam estas palavras claras o bastante? Seria necessário ir além delas para compreender a magnitude do que virá. A verdade é que nossa mente, tão acostumada à linearidade do tempo e à clareza das declarações diretas, pode ter nos impedido de perceber um nível mais profundo da profecia. Pensemos no próprio Jesus. Ele não veio ao mundo como uma figura isolada sem raízes ou contexto. Ele foi o cumprimento das Escrituras, a culminação de promessas e profecias que se estendiam por séculos no Antigo Testamento. Sua vida, sua morte, sua ressurreição, tudo ecoava o que já havia sido escrito. Da mesma forma, ao falar de seu maior adversário, Jesus não estaria apenas prevendo um futuro distante e isolado. E se ele estivesse na realidade, referenciando um padrão profético já estabelecido, um manual de operação do mal, que havia sido escrito muito antes, mas que não fora plenamente reconhecido por todos na sua época, nem talvez por nós hoje? Um manual cujas páginas mais surpreendentes estariam precisamente nos Salmos. Esta é a nossa tese central, a chave para o dilema que se nos apresenta. Jesus, ao descrever o Anticristo, estava ativando um código, um roteiro que já existia. Não estava inventando uma nova categoria de mal, mas apontando para a plena manifestação de um espírito e de um comportamento que já haviam sido profetizados em detalhe. A profecia conhecida é a ponta do iceberg, enquanto a parte oculta nos Salmos é a vasta e profunda massa submersa que lhe dá sustentação e significado completo. Por séculos, muitos de nós temos visto os Salmos primariamente como uma coleção de cânticos de louvor, orações de súplica, lamentos de dor ou expressões de alegria. E eles são tudo isso e muito mais. Mas nossa visão talvez tenha se tornado restrita demais, perdendo de vista a sua riqueza profética. Os Salmos não são apenas poesia, nem meros hinos para serem cantados. Eles são, em sua essência mais profunda, profecia viva. Contém lamentos proféticos, orações que transcendem o tempo, tipologias messiânicas que prenunciavam a vinda de Cristo e,
paradoxalmente, antecipações antimessiânicas que nos preparam para a sombra que viria a se opor a ele. Será que não subestimamos a profundidade teológica e profética dos Salmos? Eles foram o inário do templo, o compêndio de meditações do povo de Deus, mas também a fonte de onde os profetas e o próprio Jesus extraíram verdades eternas. Ignorar sua dimensão profética é ignorar uma parte vital da revelação divina. Os Salmos nos oferecem um quadro da condição humana, das lutas entre o bem e o mal, da justiça e da injustiça, da fidelidade e da traição, de uma forma tão vívida que nos prepara para reconhecer essas mesmas forças em seus maiores e mais perversos desdobramentos. Agora talvez surja uma pergunta em sua mente, que é perfeitamente natural. Por que Deus escolheria esconder uma profecia tão vital e crucial nos Salmos? Não seria mais direto, mais explícito, para que todos pudessem ver e entender sem esforço? Essa é a genialidade, a sabedoria insondável de Deus em ação. Não se trata de um esconderijo para confundir, para enganar ou para dificultar o acesso à verdade. Pelo contrário, é um esconderijo que visa a revelar de forma mais profunda e poderosa aqueles que buscam, aqueles que se debruçam sobre a palavra com um coração aberto e um espírito sedento. É um convite ao discernimento. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes tece suas verdades em padrões que exigem busca, meditação e a orientação do Espírito Santo. Ele não nos entrega tudo em uma bandeja, mas nos chama a uma jornada de descoberta. E ao fazer isso, ele nos capacita a ir além da superfície, a ver conexões que de outra forma passaríamos despercebidos. É um processo que aprofunda nosso relacionamento com ele, que nos torna participantes ativos na compreensão de sua vontade. Para aprofundar o discernimento, para que a verdade se manifeste plenamente no tempo certo. E esse tempo, irmãos e irmãs, é agora. A urgência dos nossos dias clama por essa revelação. Os Salmos, portanto, não guardam a profecia por capricho, mas para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, na plenitude dos tempos. Se aceitamos que a profecia sobre o Anticristo possui um nível mais profundo, guardado nos Salmos, então precisamos agora de uma chave para decifrar esse código. E essa chave reside em uma observação profunda. Se Jesus é o Messias revelado nos Salmos, profetizado em detalhes impressionantes desde o Salmo 22 até o 110, não seria lógico pensar que, por contraste, haveria também uma sombra, uma imagem inversa daquele que se oporia a ele? Os Salmos, em sua rica tapeçaria profética, nos apresentam não apenas a face gloriosa do ungido, mas também as faces sombrias daqueles que se levantariam contra ele e contra o povo de Deus. Onde há luz, a Escritura também revela a escuridão que a odeia. Pense comigo. Muitas vezes, quando lemos os Salmos, nos identificamos com o salmista em suas lutas, em seus anseios por justiça, em suas orações contra os inimigos. E essa identificação é válida. Contudo, há uma dimensão profética que transcende a experiência individual do salmista. Há salmos que, à primeira vista, descrevem perseguição, traição, calúnias e um desejo ardente de destruição que vai muito além de uma simples animosidade humana. São expressões de uma maldade tão radical que, no contexto profético, só podem apontar para o espírito que anima o Anticristo. Analise conosco, por exemplo, o Salmo 35, onde o salmista clama por justiça contra aqueles que o atacam sem causa. O Salmo 41, que fala da traição de um amigo íntimo. O Salmo 69, com seus lamentos de ódio injustificado. E o Salmo 109, que invoca maldições sobre os inimigos. Essas passagens não são apenas descrições de conflitos antigos. Elas são, em uma análise mais profunda, moldes proféticos. Elas delineiam a crueldade, a falsidade e a insaciável fome de poder e destruição que caracterizam o adversário de Cristo. O ângulo que propomos aqui é único. Não apenas que os salmos falam de sofrimento, mas que eles descrevem a perspectiva e o modus operandi de quem promove esse sofrimento profético. Enquanto o Messias se apresenta como o servo sofredor,
o anticristo emerge como o opressor implacável. Os salmos nos oferecem um espelho inverso, mostrando não a luz do Messias, mas a sombra de seu antagonista, em suas ações, em suas palavras cheias de engano, em sua soberba desmedida. A conexão entre Jesus, os salmos e o anticristo é inegável e profundamente instrutiva. Lembre-se de Jesus citando o Salmo 41, versículo 9, em referência a Judas Iscariotes, durante a última ceia. Aquele que comia do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui, Jesus não está apenas lamentando a traição de um discípulo. Ele está ativando uma chave profética. Ele está nos mostrando que a traição de Judas, embora real e devastadora, era a manifestação imediata de um padrão muito maior de inimizade e traição que já havia sido profetizado. Judas era, de certa forma, um arauto, um protótipo menor do traidor final, aquele que encarnaria a traição em sua forma mais universal e devastadora contra o próprio Cristo e seu corpo. Essa é a camada mais profunda que os Salmos revelam. A maldade radical que busca destruir o plano divino, a hostilidade contra Deus e seus ungidos. Mas há mais. O anticristo não é apenas um traidor ou um perseguidor. Ele é, fundamentalmente, alguém que busca usurpar o lugar de Deus. Ele anseia pela adoração, pela glória que pertence somente ao Altíssimo. Esta é a essência de sua blasfêmia. E, surpreendentemente, essa pretensão de deidade, essa busca pela glória divina, também encontra eco nos Salmos. Em passagens como o Salmo 2, que descreve a conspiração dos reis da terra contra o Senhor e seu ungido, ou o Salmo 82, onde Deus se levanta no meio da congregação divina para julgar os deuses, juízes injustos, que assumem para si a autoridade e a glória que não lhes pertencem. Estes salmos, que muitos de nós lemos como críticas à injustiça humana ou à rebelião política, adquirem uma dimensão profética assustadora quando vistos através da lente da teologia do anticristo. Eles nos mostram a raiz da arrogância, da autoproclamação de poder e da blasfêmia contra o divino. Não é apenas um homem, é uma entidade, um espírito que busca derrubar a soberania de Deus e se assentar no seu trono. E os salmos já descreviam essa impiedade. Eles delineavam a obsessão pelo controle, a falsidade das palavras e a violência do coração que busca suprimir a verdade e exaltar-se acima de tudo o que é santo. É o retrato de um poder que não apenas persegue, mas que corrompe, que blasfema, que subverte a ordem divina. Essa é a profundidade do código nos Salmos. Eles nos preparam não só para a vinda de um Messias, mas para a manifestação de um adversário cujo espírito de rebelião e usurpação já era conhecido e lamentado pelos profetas. A palavra, em sua plenitude, nos alerta. Agora que começamos a vislumbrar os Salmos como um espelho inverso, revelando a sombra do que se oporia ao Messias, surge uma questão de imensa importância. Como podemos ter certeza de que essa leitura dos Salmos não é apenas uma interpretação forçada ou uma conjectura moderna? A resposta, meus irmãos e irmãs, reside na própria pessoa de Jesus Cristo. Ele é a chave definitiva, o intérprete supremo das Escrituras, que veio não para anular a lei e os profetas, mas para lhes dar pleno cumprimento e significado. E é precisamente nas suas palavras e nas suas ações que encontramos a confirmação irrefutável da profecia oculta do anticristo nos Salmos. Jesus, o mestre por excelência, não apenas citou os Salmos com frequência. Ele viveu e respirou a profecia dos Salmos. Ele não os tratou como meros poemas ou cânticos antigos, mas como a palavra viva de Deus, que falava diretamente sobre Ele mesmo, sobre seu propósito, seu sofrimento e sua glória. Sua maneira de usar os Salmos não era casual, era intrínseca à sua autocompreensão e à sua revelação do plano divino. Ele os utilizou para explicar sua missão aos discípulos, para silenciar seus adversários e para consolar-se na hora da cruz. Se ele os usou para revelar a si mesmo, é lógico que também os usaria de forma implícita ou explícita
para revelar a natureza e o destino daqueles que se oporiam a ele, ou seja, o espírito do anticristo. Pensemos um pouco mais profundamente sobre isso. Jesus não inventou a profecia do anticristo do nada, como se fosse uma revelação completamente nova e desassociada de tudo o que havia antes. Pelo contrário, ele a contextualizou dentro de um arcabouço profético já existente. Um solo fértil de antecipações e prenúncios que permeava as escrituras hebraicas. Ele não adicionou um capítulo totalmente novo ao livro da profecia, mas desvelou capítulos que já estavam escritos, ativando as chaves dos salmos que os profetas e os homens de Deus do passado haviam talvez apenas vislumbrado. Ele nos mostrou como as dores do justo, as calúnias contra o inocente, a traição do amigo e a arrogância do ímpio, descritas nos salmos, eram mais do que apenas a experiência do salmista. Eram padrões divinamente inspirados, prenunciando a maior traição, a maior perseguição e a maior arrogância que se manifestariam na história humana através do anticristo. Vejamos exemplos específicos dessa ativação de chaves. Quando Jesus partilhava a ceia com seus discípulos, ele declarou, referindo-se a Judas: "Um de vós me há de entregar." E para confirmar isso, ele cita o Salmo 41, versículo 9, como já mencionamos: "Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar." Aqui o mestre não está meramente citando um versículo. Ele está desvendando o salmo. Ele está nos mostrando que o espírito de traição que se manifestou em Judas era uma encarnação, em escala menor, de um espírito maior e mais perverso que já havia sido profetizado. O salmo não era apenas sobre o rei Davi e seus inimigos. Era sobre o Messias e a traição derradeira que ele enfrentaria. A maldade radical, a ingratidão profunda descrita naquele salmo, aponta diretamente para o espírito do anticristo, o traidor por excelência. Outro exemplo poderoso. Quando Jesus fala sobre a perseguição que seus seguidores enfrentariam, ele diz: "Odiaram-me sem causa." Onde encontramos essa expressão? Nos Salmos. Salmo 35, versículo 19. Salmo 69, versículo 4. Salmo 109, versículo 3. Jesus estava novamente ativando uma chave. Ele estava nos ensinando que a experiência de ser odiado sem motivo, de ser caluniado e perseguido injustamente, era um padrão profético que culminaria na perseguição que ele próprio enfrentaria, e, subsequentemente, na perseguição que o anticristo desencadearia contra seus fiéis. Essas passagens dos Salmos não são apenas lamentos poéticos. Elas são descrições detalhadas da intensidade da maldade que ultrapassa o entendimento humano e que aponta para o ódio visceral do anticristo contra tudo o que é de Deus. É um ódio que não busca razão, que não se contenta com a oposição, mas que anseia pela aniquilação. A revelação profética é um processo gradual, como as camadas de uma cebola que são cuidadosamente descascadas para revelar o coração da verdade. Deus, em sua soberania, não revelou tudo de uma vez. Ele permitiu que a verdade se desdobrasse através dos séculos, camada por camada. O Antigo Testamento, com seus profetas e seus salmos, estabeleceu a fundação, a base. Jesus, então, veio e adicionou a camada final de entendimento, a interpretação divina. Ele não inventou a profecia, mas a elucidou, dando-lhe a clareza e a autoridade que somente ele poderia conferir. A base do anticristo já estava lá, nas entrelinhas dos salmos, e Jesus nos deu as lentes para vê-la. Ele nos mostrou que os padrões de iniquidade, de rebelião, de autossuficiência e de pretensão de poder divino, tão vividamente retratados nos Salmos, não eram meras contingências históricas. Eram, na verdade, a manifestação do espírito do adversário que se levantaria contra o ungido de Deus. O Mestre nos ensinou a olhar para esses textos antigos e a ver neles não apenas ecos de um passado distante, mas presságios de um futuro que impactaria toda a humanidade. Ele validou a profunda conexão entre a dor do salmista e a dor do Messias, entre os inimigos de Davi e os inimigos de Cristo, e, por extensão, entre os inimigos de Deus
e a figura final do Anticristo. Essa é a chave de Jesus. Ele nos confirmou que o que estava oculto nos Salmos era, de fato, a voz da profecia sobre o grande adversário, aguardando o seu tempo para ser plenamente compreendido e enfrentado. Não é uma questão de ler algo nos Salmos que não esteja lá, mas de lê-los com os olhos de Jesus, com a compreensão de como ele próprio os interpretou e viveu. Ele nos deu o mapa, e os Salmos são o tesouro profético que ele nos convida a desenterrar. É um convite para ver a Escritura de uma forma mais rica e interconectada, compreendendo que a palavra de Deus é um todo coeso, onde cada parte ecoa a outra, e onde as verdades mais profundas são reveladas àqueles que buscam com um coração sincero e uma mente aberta à sua orientação. Tendo desvendado a chave de Jesus para entender como os Salmos prefiguram o Anticristo, somos agora confrontados com a pergunta mais premente e relevante para nós hoje. Como essa profecia oculta nos Salmos nos ajuda a compreender o tempo presente? De que maneira ela nos capacita a discernir os sinais ao nosso redor e a navegar com fé em um mundo cada vez mais complexo e desafiador? Não se trata, meus irmãos, de buscar datas exatas ou de tentar prever o dia e a hora da vinda de qualquer evento profético, pois isso pertence unicamente a Deus. O propósito é muito mais profundo. É discernir o espírito e a natureza do Anticristo, um espírito que, conforme a própria Escritura nos revela, já opera ativamente no mundo e que se intensificará à medida que os tempos avançam. Os Salmos, com sua riqueza de descrições da iniquidade, da arrogância e da pretensão humana, tornam-se um guia incomparável para o discernimento espiritual. Eles nos oferecem um quadro nítido do coração humano decaído e, em sua expressão mais exacerbada, do coração que se opõe a Deus. Quando lemos sobre o ímpio que não teme a Deus, Salmo 36, que fala coisas arrogantes, Salmo 73, que trama o mal e busca a própria exaltação, não estamos lendo apenas sobre um pecador comum. Estamos lendo sobre o protótipo daquele que se levantará contra toda forma de divindade, contra tudo o que é sagrado e verdadeiro. Os Salmos nos treinam a reconhecer essa arrogância disfarçada de autoridade, essa mentira vestida de verdade, essa opressão camuflada de justiça e essa pretensão de poder divino manifesta em líderes, ideologias e movimentos em nossos dias. Pensemos na sutileza e na força do engano. O Anticristo não se apresentará como um monstro óbvio, mas como uma figura de poder e carisma, uma solução para os problemas do mundo. Mas os Salmos nos dão os contornos do seu caráter interior, das suas motivações mais profundas. Eles nos mostram que a raiz de sua maldade está na autoexaltação, na negação de Deus e na busca incessante por controle e adoração. Essa é a lente que os Salmos nos oferecem. Uma lente capaz de ver além da fachada, de penetrar na essência das coisas. Os Salmos nos ensinam que o espírito do Anticristo se manifesta através de várias características. A arrogância que desafia a soberania divina, a mentira que corrompe a verdade, a opressão que esmaga os justos e a pretensão de substituir a Deus. Ao meditar nessas passagens, somos convidados a olhar para o mundo ao nosso redor e a identificar onde esses mesmos padrões estão em ascensão. Onde vemos vozes que se arrogam a verdade absoluta, desconsiderando qualquer ética ou moralidade transcendente. Onde percebemos movimentos que prometem um paraíso terrestre sem Deus, exigindo lealdade irrestrita e subjugando a liberdade individual. Onde notamos a perseguição sutil, ou nem tão sutil, daqueles que defendem a fé e os valores cristãos. Os Salmos não são um manual de conspirações, mas um manual de discernimento do coração. Eles nos ensinam que o mesmo espírito que inspirou os inimigos do salmista, o mesmo espírito que se opôs a Jesus, é o que culminará na figura do Anticristo. E este espírito já está em operação. A sabedoria para os últimos dias, portanto, não é sobre esperar passivamente, mas sobre estar vigilante, ativo no discernimento e na prática da fé. Além de nos alertar, os Salmos nos oferecem a sabedoria para responder espiritualmente a esses sinais. Eles não apenas profetizam o problema,
mas também apontam para a solução divina. Em meio à perseguição e à opressão, o salmista encontra refúgio e força em Deus. Em face da mentira, ele clama pela verdade divina. Diante da arrogância dos ímpios, ele confia na justiça do Senhor. Essa é a resposta que os salmos nos ensinam. Confiança inabalável em Deus, súplica fervorosa por sua intervenção e a certeza de que a justiça divina prevalecerá. Essa é a sabedoria essencial para quem vive nos tempos que precedem a manifestação plena do Anticristo. Esta profecia oculta nos Salmos, agora revelada pela luz de Jesus, não é um chamado ao medo, mas à preparação espiritual. É um convite para aprofundar nossa vida de oração, para nos ancorarmos firmemente na palavra de Deus e para discernir os tempos com clareza e ousadia. Ela nos capacita a ser não apenas observadores, mas participantes ativos na obra de Deus, vivendo com esperança e testemunhando a verdade, mesmo em meio à escuridão crescente. Pois, ao compreendermos a profundidade da palavra, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio, sabendo que nosso Deus está no controle e que sua vitória é certa. Chegamos agora ao final de nossa profunda jornada, um percurso que nos levou a desvendar a profecia oculta de Jesus sobre o Anticristo, tecida com sabedoria divina nas páginas milenares dos Salmos. Vimos que essa revelação não é uma invenção ou uma teoria sem fundamento, mas uma verdade enraizada na própria essência da palavra de Deus. Percorremos um caminho que nos permitiu compreender que o Anticristo, embora explicitado nas palavras de Jesus, tinha suas raízes proféticas mais profundas e uma revelação surpreendente, esperando ser redescoberta nos cânticos e lamentos dos Salmos. Esta é uma revelação que hoje nos dá uma lente mais nítida para entender o mundo de agora, os desafios que enfrentamos e a esperança que nos sustenta. Nossa exploração demonstrou que Jesus, o Mestre e Messias, utilizou os Salmos não apenas para prever seu próprio caminho de sofrimento e glória, mas também para iluminar a natureza e o espírito de seu maior adversário, a traição, a calúnia, a arrogância, a perseguição e a usurpação divina, tão vividamente retratadas nas experiências do salmista, são mais do que meras contingências históricas. São protótipos, padrões proféticos que culminarão na figura do Anticristo. Essa compreensão nos oferece uma perspectiva renovada e crucial. Não estamos lidando com um inimigo desconhecido, mas com um padrão que a Escritura já descreveu, equipando-nos para discernir seus sinais em meio à complexidade dos nossos dias. Finalmente, esta não é uma mensagem para gerar medo ou para nos paralisar pela ansiedade. Pelo contrário, é um chamado para despertar. É um convite vibrante para o fortalecimento da nossa fé, para uma vigilância espiritual ativa e para uma compreensão mais profunda da soberania de Deus. A revelação da profecia do Anticristo nos Salmos não é para nos assustar com o que virá, mas para nos capacitar com a sabedoria divina, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, confiando naquele que já venceu. É um convite para você, meu irmão, minha irmã, a aprofundar sua leitura das Escrituras, especialmente dos Salmos, com novos olhos, com um coração sensível à voz do Espírito Santo. Não os veja apenas como poesias ou cânticos do passado. Veja-os como guias proféticos para o presente e o futuro. Eles são um tesouro de discernimento, um mapa para entender os tempos e uma fonte de consolo e força em meio às tribulações. Que salmos como o 35, o 41, o 69 e o 109 não sejam apenas textos lidos, mas meditações que moldam sua percepção da realidade espiritual, da maldade que se manifesta no mundo e da fidelidade inabalável de Deus. Eles nos mostram o coração do inimigo, mas também nos apontam para o poder protetor do Altíssimo. Pergunto a você: o que esta revelação sobre a profecia oculta nos Salmos significou para a sua compreensão? Esta jornada de descoberta iluminou sua mente, fortaleceu sua fé, ou despertou novas perguntas em seu coração? Deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva é valiosa e pode enriquecer a jornada de outros irmãos e irmãs na fé.
Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam desvendar essa profunda conexão profética e ser equipadas para os tempos que vivemos. E se você ainda não o fez, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder as próximas revelações e estudos que preparamos para fortalecer sua caminhada espiritual. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Que a sabedoria das Escrituras, especialmente essa profunda compreensão extraída dos Salmos, ilumine seus passos, aguce seu discernimento e reforce sua confiança na soberania de nosso Senhor. Permaneça firme na fé, vigilante no Espírito e inabalável na esperança que temos em Cristo.